A gente sabe que o exercício é uma ferramenta poderosa para tratar a dor, mas será que ele não pode ser potencializado se a gente associar a outros recursos como a estimulação transcraniana? Nesse vídeo eu vou explicar para vocês o que é essa estimulação, como que o exercício pode agir de forma associada ou combinada através de um artigo que foi publicado recentemente sobre esse assunto. Eu sou a professora Glaucia Gonzaga, esse é o canal Além da Cinesioterapia. Seja muito bem-vindo. Se você não conhece, se esse é o seu primeiro vídeo aqui a gente fala de exercício terapêutico nas mais diversas formas, com enfoque para a fisiologia do exercício, falando um pouco também de biomecânica, de todos os assuntos que fazem parte desse mundo. E eu gosto de falar aqui para todos os públicos que gostam de cinesioterapia. Então, basicamente, a gente pode dividir esse grupo em pessoas iniciantes, né, são aquelas que estão geralmente na graduação, que estão começando a ter contato com a cinesioterapia, e para essas pessoas eu tenho um conteúdo mais básico, mais introdutório, e dou também uma atenção especial para aquelas pessoas que já terminaram a graduação, que amam a cinesioterapia e querem continuar se atualizando, oferecendo a melhor experiência para os seus pacientes. Para essas pessoas eu também ofereço conteúdo voltado para discussão de artigos, para atualizações. É muito legal quando a gente tem um espaço onde a gente pode compartilhar com as pessoas aqueles assuntos que nós amamos. Então, que esse seja o nosso espaço, o espaço dos Cinesio Lovers. Bom, e hoje eu quero apresentar um artigo aqui a vocês que tem relação com exercício terapêutico associado a ETCC, que é a estimulação transcraniana por corrente contínua. Você já viu falar desse tipo de tratamento? O artigo que eu vou apresentar aqui para vocês, ele foi publicado no ano de 2021, então a gente está fazendo esse vídeo em 2022, ele é bem recente. Vou deixar todas as referências aqui para você ler o artigo completo, que inclusive é o recomendado. E esse artigo é intitulado Efeitos da estimulação transcraniana por corrente contínua associada ou combinada ao exercício na dor musculoesquelética. Os autores fizeram uma revisão sistemática sobre o assunto. Então, já logo no início, os autores contextualizam essa situação, mostrando dados atuais, falando que cerca de 20 a 30% das pessoas no mundo sofrem com dores musculoesqueléticas. E esse número provavelmente vai aumentar no mundo inteiro. Quando a gente fala de tratamento não farmacológico para essas dores musculoesqueléticas, o exercício é uma peça fundamental. Podem ser incluídas também algumas terapias passivas, mas a gente sabe hoje que o exercício terapêutico tem um papel importantíssimo nesse processo. E um recurso que é chamado pelos autores como promissor é a estimulação transcraniana por corrente contínua, que é o ETCC, que faz parte do grupo de terapias passivas, que pode ser combinado com exercícios terapêuticos na intenção de potencializar esse efeito analgésico. Então, o que é mais amplamente conhecido, né, que é sempre importante reforçar aqui, é que os exercícios físicos, eles têm o poder de produzir uma hipoalgesia. É um mecanismo muito poderoso para controlar ou para tentar controlar as dores musculoesqueléticas. Como que o exercício causa essa hipoalgesia? Acredita-se que a gente tem aí no nosso sistema nervoso central a liberação de opioides endógenos toda vez que a pessoa faz um exercício físico. E isso é decorrente do aumento de atividade do córtex motor. E quando a gente tem, então, esse mecanismo de hipoalgesia acontecendo nessa pessoa que tem dor musculoesquelética, a gente pode observar como consequência uma melhora do desempenho desse paciente e na função musculoesquelética. Ah, mas é qualquer exercício e é para qualquer dor musculoesquelética? Não. O que a gente tem hoje de evidências mais fortes é associando os exercícios aeróbicos e ou resistidos. Então, alguns estudos pegaram só pessoas fazendo exercícios aeróbios, outras pegaram pessoas só fazendo exercício resistido e em outros estudos ainda fizeram uma combinação desses dois tipos de exercícios que mostraram um certo resultado positivo foram para fibromialgia, para lombalgia, para osteoartrose de quadril e de joelho, para dor femoropatelar e também para as tendinopatias. Esclarecemos o básico sobre a parte do exercício, agora vamos falar um pouco sobre a questão da estimulação transcraniana. O que é isso? A estimulação transcraniana por corrente contínua é uma técnica passiva e relativamente recente que consiste no uso de uma corrente elétrica contínua de baixa intensidade aplicada no couro cabeludo do paciente com o objetivo de estimular
áreas corticais específicas do cérebro. E olha só que interessante, essa estimulação pode causar modulações na excitabilidade neural, ou seja, pode inibir ou excitar regiões corticais e subcorticais. Isso, por sua vez, induz também a liberação de opioides endógenos e vão favorecer a modulação descendente da dor. Então, a gente tem vários benefícios aí que estão associados à estimulação transcraniana. É um recurso de baixo custo, indolor, não invasivo e de aplicabilidade simples. Por tudo isso, essa técnica tem sido utilizada no tratamento das dores musculoesqueléticas. Então, me acompanha nesse raciocínio. Se a gente já sabe que tem um exercício terapêutico que é capaz de produzir hipoagesia, de repente surge um novo recurso, uma estimulação transcraniana com todos esses benefícios que também promete alívio da dor para esses pacientes. Qual foi a hipótese que esses autores levantaram? Será que não seria interessante a gente combinar esses dois recursos? Será que se eles não forem somados, a gente não consegue aliviar ainda mais a dor dessas pessoas? Se a estimulação transcraniana for usada antes ou depois que essa pessoa fizer o exercício, será que não vai gerar um efeito benéfico ainda maior? Então a intenção aí era potencializar os efeitos analgésicos no tratamento da dor musculoesquelética. Agora vamos ver se isso de fato aconteceu. Então o objetivo principal desse estudo foi investigar os efeitos da estimulação transcraniana associada ou combinada com exercício aeróbio resistido nas dores musculoesqueléticas. Como eu falei no início do vídeo, essa foi uma revisão sistemática que eles fizeram, então eles não tiveram contato direto com essas pessoas que estavam sob esses tratamentos. Eu vou falar brevemente aqui sobre algumas questões metodológicas que eles aplicaram nesse estudo. Eles seguiram todas as recomendações da Prisma, os termos que eles utilizaram para a busca foram estimulação transcraniana, exercício e dor, todos em inglês, e a pesquisa foi feita até dezembro de 2020. Os critérios de elegibilidade dos artigos seguiram a estratégia PICO e o desfecho foi a dor avaliada por meio de escalas subjetivas. O momento de medida foi após pelo menos 4 semanas de tratamento e ensaios clínicos randomizados. E eles tiraram dessa pesquisa todos os estudos que envolviam animais, que envolviam crianças ou que não estavam usando a estimulação transcraniana. A qualidade dos estudos foi avaliada rigorosamente também, foi avaliada de forma independente por 2 revisores por meio da escala Pedro. Se você não conhece a escala Pedro, eu vou deixar o link aqui na descrição para você ter mais contato com ela, vale a pena você conhecê-la. Então, nessa peneira que eles passaram ali para selecionar os artigos, aqueles que tinham pontuação abaixo de 6 eram considerados de baixa qualidade metodológica. Eles conseguiram identificar 64 artigos, mas apenas 3 foram elegíveis para análise. Esses artigos eram de 2016 até 2018 e todos considerados de alta qualidade metodológica, com uma média de pontuação de 9 pontos na escala Pedro. No total foram avaliadas 110 pessoas, incluindo homens e mulheres. Bom, e o que esses estudos que foram tão rigorosamente selecionados, o que eles dizem sobre essa combinação de estimulação transcraniana com exercício para tratar dores musculoesqueléticas? O que eles puderam ver é que não existe uma diferença significativa na intensidade da dor quando a gente fala de pacientes com fibromialgia e osteoartrose, quando eles compararam a estimulação transcraniana ativa versus a simulada. Já na dor lombar, o que eles viram foi um cenário diferente. Parece que a estimulação transcraniana, sim, realmente pode oferecer efeitos analgésicos adicionais. Então, desses 3 artigos que eles selecionaram, um envolveu pessoas com fibromialgia, outro envolveu pessoas com osteoartrose e o outro com dor lombar. Só nesse de dor lombar que foi visto, então, uma diferença significativa que mostrou um favorecimento para a estimulação transcraniana. Só que sempre artigo tem muita ressalva, por isso que é sempre importante. O que eu estou fazendo aqui é um resumo para vocês, mas é muito importante que você mesmo leia por completo e você tenha as suas impressões, porque o artigo completo nos dá essa visão muito mais ampla, dá para a gente entender muito melhor todo o contexto daquela pesquisa científica. O que foi encontrado nesse estudo não é consenso na literatura.
nós temos duas meta-análises recentes que mostram um resultado favorável para a aplicação da estimulação transcraniana. Então, foi um estudo muito parecido com esse que eu estou colocando aqui, que também foi voltado para o tratamento da dor crônica e mostrou uma vantagem para a aplicação da estimulação transcraniana. Só que esses estudos que mostraram esse favorecimento, eles também associaram a técnicas de terapia manual a um tratamento psicológico, que é a terapia cognitiva comportamental, e também com a estimulação elétrica muscular. Então, ele teve resultado diferente, mas também usou um método diferente. E na discussão desse artigo, os autores também colocam algumas questões metodológicas que servem para reflexão. Então, a primeira deles, que eu achei bem interessante, é a respeito dos parâmetros usados na estimulação transcraniana. Vamos lá. Todos os estudos que foram colocados nesse artigo, eles fizeram a estimulação do córtex motor primário. Só que quando a gente fala de dor, não é só essa região que pode ter sido afetada nessa pessoa. A dor pode estar também associada a fatores emocionais. Então, os autores colocam aí uma possibilidade também de fazer estimulação transcraniana no córtex pré-frontal dorsolateral. Até eles questionam sobre isso. Será que se fosse aplicado a estimulação nessa região, nós não teríamos efeitos melhores do que aplicar simplesmente no córtex motor primário? Então, o exercício, quando realizado, ele age sobre o córtex motor primário. E, nesse caso, a estimulação também foi aplicada sobre essa mesma região. Então, os autores questionam se isso não limitaria o efeito analgésico, pelo fato das duas condutas exercerem influência sobre a mesma área cerebral. Então, a sugestão que eles colocam aqui, talvez, será que não seria interessante se a gente deixasse, então, só o exercício estimulando o córtex motor primário e nós estimulássemos, pela estimulação transcraniana, uma outra área cortical. Talvez isso pudesse potencializar o efeito analgésico do exercício. É uma possibilidade levantada. O interessante dos estudos científicos é justamente isso, né? A gente ter um achado que vai nos abrir uma porta aí para outras possibilidades, para outros pensamentos e para novas pesquisas também. Outro ponto importante que eles colocaram em relação ao questionamento dos aspectos metodológicos é sobre a intensidade e a duração desses estímulos da estimulação transcraniana. Ele mostra que os estudos foram heterogêneos em relação a associar ou combinar a estimulação transcraniana com o exercício. Alguns estudos usam a intensidade de 2 miliamperes durante 20 minutos. Já outros estudos usam 1 miliampere por 20 minutos também. Aí, nesse caso, a gente vê que varia a intensidade. E essa mudança na intensidade também gera alteração na excitabilidade cortical. Então, desses 3 estudos que eles analisaram, em relação à área cerebral, eles foram homogêneos, todos analisaram córtex motor primário, mas eles foram heterogêneos em relação aos parâmetros que foram aplicados e também em relação aos tipos de doenças que foram pesquisadas. Como eu falei, foi fibromialgia, osteoartrose e lombalgia. Tudo isso nos leva à interpretação com cautela. A gente tem que tomar muito cuidado nesse momento. Eu sempre falo isso para os meus alunos também quando eu estou discutindo, apresentando artigos, que a gente tem que ter muito receio, muito cuidado ao pegar os dados de uma pesquisa e generalizar para toda uma população. Muita calma nessa hora. Os próprios autores desse estudo também falam que eles precisariam de um tamanho amostral maior, de um período de acompanhamento maior desses pacientes, que a frequência, os parâmetros, todos esses itens fossem monitorados de uma forma mais homogênea para que a gente possa ter no futuro resultados mais consistentes. Dito tudo isso, qual foi a conclusão que esses autores chegaram? Eles chegaram à conclusão de que combinar ou associar a estimulação transcraniana com exercício tem limitado efeito adicional na redução da dor musculoesquelética em relação ao tratamento somente com exercício, sendo que parte desses efeitos pode ser decorrente do efeito placebo. Então, muita calma nessa hora. A estimulação transcraniana, como eles mesmos falam, é um recurso promissor, é uma terapia passiva que, quem sabe aí no futuro, bem próximo, a gente pode usar de uma maneira mais corriqueira no tratamento da dor dessas pessoas, né? Eu vejo que isso seria algo maravilhoso, a gente poder usar recursos combinados que potencializam esse efeito analgésico, é uma coisa linda de se imaginar.
mas, por enquanto, o que os estudos nos falam é que a gente tem que ir devagar. São necessários ainda mais estudos para a gente poder, de fato, afirmar que esse recurso deve ser usado de forma mais ampla. Se você gosta de cinesioterapia, de todo esse universo que faz parte dos exercícios terapêuticos, se inscreve aqui no canal, sempre a gente vai trazer novas informações para vocês. E se vocês gostaram desse modelo de vídeo falando de artigos, comente aqui para a gente saber também produzir mais vídeos nesse formato para vocês. Um abraço e até a próxima!